Olá! Hoje vou dar mais uma continuidade da série de testemunhos que eu tenho a testemunhar sobre aquilo que Deus fez na minha vida. Já tenho a série 1, 2, 3 e 4. A última série eu falei sobre como eu cheguei à igreja onde eu congrego, onde eu estou ainda hoje, e como é que foi esse percurso para eu chegar à igreja. E hoje eu quero falar de um testemunho muito especial para mim que fala do meu relacionamento, como é que Deus juntou eu e o Balenda. Balenda é a pessoa que eu estou hoje. Estamos juntos, temos uma aliança diante de Deus e tipo casamos. E agora nós vivemos juntos, temos um filho, é a nossa filha, a minha filha. Mas o que eu quero contar hoje é como é que Deus preparou-nos, Deus nos juntou, Deus nos agraciou para nós estarmos juntos. Porque não foi eu ir ter com ele e ele veio ter comigo. Foi Deus que nos preparou, Deus que nos uniu. Se calhar estás a pensar, mas Deus une pessoas. E eu acredito que sim, Deus apresenta as pessoas. Meu marido costuma dizer, Deus apresenta as pessoas. Agora a decisão de tu querer juntar a ela é tua. Se tu não tiveres o discernimento a decisão de querer buscar, saber, ter sabedoria como aproximar dela, isso vai ser um bocado complicado. Como eu disse, eu fui naquela igreja e ao mesmo tempo eu já estava a trabalhar na altura pela minha amiga que ela me colocou no café do patrão dela. Eu comecei a fazer as férias das funcionárias, todas que iam de férias, eu ficava com elas e tinha dias. E eu fiz todos os cafés do patrão. Eu fazia em Saldanha, Campo Pequeno, Doce Vita. Então todos eles eu fazia. E eu já estava naquela igreja. E naquela igreja tinha lá um pastor, que era um pastor adjunto, o pastor Balenda. E ele pregava muito bem. E eu comecei a assistir o culto, eu comecei a aprender mais, porque ele prega de uma maneira simples a Bíblia. E as coisas que eu não entendia, ele dá uma explicação bem simples que até uma criança entende. É muito simples. E eu disse, uau, eu nunca tinha aprendido isso, eu nunca tinha aprendido uma coisa. Então eu comecei a congregar, eu comecei a ajudar, eu ia passar muito de tempo. Não muito tempo, o tempo foi passando, meses, mas nós não tínhamos relacionamento muito, nós falávamos muito pouco e as coisas iam andando. Eu já tinha decidido na minha mente, no meu coração, eu não quero homem para a minha vida mais, daquilo que eu sofri, daquilo que eu passei de ter a minha filha sozinha. Eu decidi no meu coração, eu não quero mais homem nenhum, eu não quero ter relacionamento. Eu até fiz uma declaração, eu disse, Jesus, eu caso contigo, o Senhor é a única pessoa que eu vou ter na minha vida. E isso foi a declaração que eu disse para Deus. Eu não queria mesmo relacionamento. Então, com o passar do tempo, lembro de um dia eu estava na igreja, eu disse, uau, eu queria tanto fazer um seminário, eu queria tanto estudar mais a Bíblia, eu queria tanto entender mais a Bíblia. Eu fui ter com o meu pastor e a minha pastora, eu disse, eu fui a um seminário, mas eu preciso dar uma carta da igreja. Onde é que tem um seminário que eu posso fazer? Eles me disseram, mas por que queres fazer seminário? Eu disse, eu quero aprender mais da Bíblia. Se queres estudar a Bíblia, vais para um seminário de teologia, tu aprendes mais. E eu disse, mas o pastor Balenda é mestre, ele ensina a palavra. E eu, uau, a sério? Ele ensina a palavra? E eu fui ter com ele e disse, tu podes me ensinar a palavra? E ele disse que sim. Então começamos a ter um tempo de estudo. Ele trabalhava, ele saía às 5, 6 horas e eu ia ter com ele sempre depois na igreja e ele me explicava várias passagens da Bíblia, ele me explicava e os evangelhos inteiros. Ele me explicava, tem uma parte do evangelho que ele me explicou que eu nunca mais me esqueci, que era a transfiguração de Jesus no monte com os 3 discípulos, em que Jesus transfigurou, aquela voz saindo do céu, e ele deu uma alegoria que diz que Jesus, quando se transfigura diante de Deus, nós somos aquele que nós queremos ficar sempre, mas a Bíblia ele diz que quando Jesus está presente, se nós estamos ali, a única coisa que temos de ouvir, é escutar, é ouvir, não ser muito rápido no falar, precipitar no falar, estar atento a ouvir. Eu ficava maravilhada com os ensinos dele. E
E o tempo foi passando, eu tinha os meus ensinos com ele na igreja e eu trabalhava, ele trabalhava. Nunca tínhamos assim, e ele nunca se apresentou como uma pessoa que queria se aproximar, ele sempre é muito respeitoso, sempre me tratava com muito respeito. E eu olhava com aquela figura, ele é meu pastor, ele é um homem de Deus, ele é um homem santo, e então era essa distância que nós tínhamos. E passado o tempo, e eu trabalhava no Dolce Vita, num café, e quem sabe quem entra no Dolce Vita tem a Mel, logo à entrada, acho que é do lado direito. E tinha um telemóvel LG branco na altura que saiu, e eu olhava para aquele telemóvel e eu admirava, eu dizia para mim mesma, eu disse, Deus, eu queria esse telemóvel, eu quero tanto esse telemóvel. Ninguém sabia, nunca ninguém soube disso. Então eu fiquei eu ia trabalhar. E todos os dias eu olhava para o telemóvel. Eu olhava para o telemóvel e eu ficava assim, uau, Deus, eu queria ter. Mas todos os dias, literalmente. Eu só dizia, Deus, eu queria o telemóvel. E passado um tempo, eu já estava no estudo, e o tempo foi passando, foi passando. A minha filha fez anos, eu me lembro na altura, minha filha fez anos, a minha irmã veio de França, e fomos lá, e foi ela vai no aeroporto, e eu lembro no dia seguinte, eu tinha um telemóvel pequenino, assim, daqueles 10 euros, que eu não tinha dinheiro para comprar mais do que isso, e a única coisa que eu me lembro naquela noite, num sábado, meu telemóvel estragou e fiquei sem telemóvel. No dia seguinte eu fui para a igreja, eu disse, uau, meu telemóvel estragou, e agora? E eu fiquei muito chateada, eu fiquei triste porque eu não tinha telemóvel. Eu fui para a igreja, eu tinha levado a minha irmã no aeroporto de manhã, depois levantei-me, fui para a igreja, eu estava cansada, com os olhos todos cheios de olheiras, porque era de madrugada. E quando eu cheguei, fui para a igreja e eu disse, olá, tudo bem? Olha, estou sem telemóvel, se vocês puderem me ligar, não liguem, porque eu estou sem telemóvel, ainda vou ver como é que eu posso arranjar um outro telemóvel. E o pastor Balenda ouviu aquilo. E eu fui para casa, tive o meu dia normal. No dia seguinte, eu ia trabalhar, aliás, nem ia trabalhar, naquele dia eu estava de folga. Ele não conhecia a minha casa. Mas ele sabia, eu já morava em Queluz na altura, e ele foi até. E ele foi tentar, e então um dia uma pessoa bateu uma porta, e quando eu fui ver, disse, pastor Balenda? E eu atendi, ele subiu lá em casa e disse, olha, eu vim porque tu disseste ontem que estava sem telemóvel, e eu trouxe-te um telemóvel. E eu fiquei assim, como assim tu me trouxeste um telemóvel? E, irmãos, qual é a surpresa? E quando ele abriu o telemóvel e me deu, eu quase caí para trás. Eu fiquei assim, não. Eu lhe disse, olha, tu podias ter comprado qualquer telemóvel no mundo inteiro. Eu iria aceitar, menos esse. Ele disse, por quê? Eu disse, porque esse telemóvel, só eu e Deus sabia que eu queria esse telemóvel. Ninguém sabia que eu queria esse telemóvel. Como é que tu traz-me esse telemóvel? Eu disse, eu não sei esse telemóvel. Eu fui comprar um telemóvel, eu estava em casa, eu ia trabalhar, e Deus me disse, ela está sem telemóvel, e tu vais deixar ela ficar sem telemóvel? Ele levantou e foi comprar o telemóvel e me trouxe. Ele não tinha. E aí eu disse, Deus, obrigado, tu me deste um telemóvel. Mas assim, o telemóvel era o pretexto para nos aproximar. E aí eu entendi, eu disse, uau, Deus ouve mesmo as nossas orações. Desde aí ele aproximou, ele começou a falar mais comigo, começou a me ligar, e eu comecei a ficar um pé atrás. Eu ligava para minha amiga lá no Porto, aquela que me tinha apresentado a Cristo. Eu disse, Lavínia, mas não será esse um homem de Deus? Eu disse, eu não quero saber de relacionamentos, ele é pastor, eu sou ovelha, eu não quero saber disso. Mas Lavínia, ele parece uma boa pessoa. Eu disse, não é uma boa... Ele disse, pode ser uma boa pessoa, mas eu não quero. E, entretanto, eu ia para a igreja. Para minha surpresa, minha filha, Alicia, ela sempre sentava no colo dele e chamava pai. E aquilo começou a me irritar, me ficar envergonhada. Eu dizia, ele não é o teu pai.
Mas a minha filha Analícia na altura era muito chorona, foi uma criança muito complicada, mas agora é uma bênção. É uma bênção de Deus mesmo. E sempre que ia na igreja chamava-lhe pai. Pai, 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 pai. E eu não sabia como ficava, eu nem tinha chão. Até que um dia ele veio se declarar para mim, disse que sentia que eu era a mulher de Deus para ele, que queria me conhecer, iniciarmos um relacionamento. Eu nunca sabia o que dizer. Eu fui para casa, comecei a pensar e fui orar a Deus. Eu tinha o hábito de orar a Deus muitas madrugadas. E eu comecei a buscar uma busca intensa a Deus e eu fui falar com Deus e disse: Deus, fala abertamente comigo. Porque o Senhor, eu entreguei a minha vida a Ti, eu quero ter um relacionamento só com o Senhor. Eu já declarei, eu não quero mais relacionamento nenhum com homem nenhum. Eu não quero ter que... Esse homem, ele é uma boa pessoa, ele sabe da Bíblia. E olha, quando ele falava da Bíblia, eu ficava encantada. Ele era muito respeitador, ele nunca quis aproximar de mim de uma maneira desrespeituosa, como eu vinha do mundo, que eu conhecia os homens do mundo, como queriam se aproximar de uma mulher, conquistavam, davam coisas. Eu fiquei assim, Deus, mas eu não entendo o que é que se passa. E naquela noite eu tive um sonho e vinha uma ovelha, vinha um comboio em alta velocidade e ia me atropelar. E vinha uma ovelha bem pequenina, me empurrou e ficou na linha de comboio. Depois eu olhei para aquilo e eu fiquei, mas o que é isso? E eu vi uma voz dizer: tu entregaste-me a minha vida, a tua vida para mim, e eu quero cuidar dela. Aceita assim essa pessoa, porque essa pessoa que eu preparei para ti, ele vai ser o pai da tua filha. Tu entregaste a tua filha para mim, eu sou o pai da tua filha e eu coloquei um pai na terra para ela. Aceita essa pessoa e ama essa pessoa, porque ela vai te tratar como se fosse eu a tratar de ti. E eu recebi essa palavra. E eu disse sim, e começamos um relacionamento, mas foi muito rápido, porque daí ficamos logo noivos na igreja. Eu não entendi muito bem aquela coisa, até hoje eu disse, eu não entendi aquela cerimônia de nós ficarmos noivos, apresentar. Depois apareceu muita gente que eu não conhecia na igreja, mas eu só fui porque eu percebi que era Deus que me disse sim, e começamos um processo de namoro. Nós namoramos 3 anos antes mesmo de nós ficarmos juntos. Foi em 2014, não, 2 anos, porque só ficamos juntos em 2016. E fomos nos conhecendo melhor. E eu disse uma coisa para ele, e até hoje eu lhe digo, eu me lembro disso. Ele disse: olha, eu quero ficar contigo, mas eu não vou ser uma mulher, eu nunca vou me divorciar. A Bíblia diz que Deus não gosta de divórcio. Mas eu te digo uma coisa, eu quero ficar contigo, mas no dia que tu me magoares, eu vou pedir a Deus para te matar. Porque eu não queria um relacionamento, eu não queria homem nenhum na minha vida, mas Deus me apresentou, Deus já confirmou, Deus já te confirmou que é para ficar junto, porque Deus tem um propósito conosco juntos. Então, se eu vou ficar contigo, é para o resto da vida. Mas no dia que tu me magoares, tu vais morrer, eu vou ficar viúva para Deus para sempre. Ele só olhou assim com olhos arregalados e eu disse: eu prometo. E estamos juntos até hoje, temos um filho, e a próxima série que eu vou falar do nosso filho, como é que eu fiquei grávida, como é que foi o processo da gravidez e como é que teve dúvida. Muitas pessoas começaram a duvidar se o que eu estava à espera era mesmo aquilo que eu tinha dito, porque muitas pessoas viam outra coisa, mas Deus já me tinha falado que eu ia ter um filho e Deus me deu o nome para dar o filho. E foi um processo muito complicado. Daí eu comecei meu relacionamento com Balenda, namoramos 2 anos, não consegui, ficamos a relacionar, começamos a ter um relacionamento muito sério. Ele começou a ajudar-me em muita coisa, começou a me ensinar a ter um relacionamento, principalmente com a minha casa. Ele me deu uma palavra em Jeremias 12 que diz: se tu andas com os homens ou em terra plana, tu tropeças, como é que tu vais correr com os cavalos? Eu, quando ouvi essa passagem, ele explicou essa passagem, eu disse: Lavínia, se tu estás aqui na igreja, onde tem pessoas que tu não conheces, que tu vês pela primeira vez, tu dás tudo de ti, tu mostras o teu melhor,
E eu me apresentava com toda a excelência diante da igreja, diante das pessoas. Como é que tu vais correr com pessoas que tu não conheces, tu não consegues ter um relacionamento bem dentro de casa? E aquilo foi um choque para mim. Ele disse, a tua casa são família que tu já conheces há muito tempo. Tu nasceste lá, é o lar que tu já conheces a tua mãe, teu pai, a tua irmã, os teus familiares. Tu estás sempre a reclamar daquilo. Tu não podes correr com os cavalos de fora, que correm mais rápido, se tu não consegues andar bem dentro da tua casa. Primeiro honra a tua casa, honra os teus familiares, fala bem deles, seja melhor, seja excelente lá dentro de casa, antes de ser excelente para fora. Ele me aconselhava muito isso e eu entendi que eu tinha que restaurar relacionamento dentro da minha casa, com a minha mãe, com a minha irmã e com todas as pessoas que faziam parte desse meio. Porque era problemas dentro de casa e eu estava muito bem na igreja. Ele disse, não, isso não funciona assim. Tu queres estar bem na igreja? Esteja bem primeiro dentro da tua casa. Depois vem para a igreja. Como é que tu vais falar bem da tua igreja se tu não estás bem dentro da tua casa? A tua vida primeiro tem que ser um testemunho dentro da tua casa, depois tem que ser na igreja. Olha, ele me ensinava. Eu comecei a apaixonar por esse homem por isso. Eu só digo hoje até, tu sabes o que é que me fez me apaixonar por ti? Pela palavra. Tu pegas na Bíblia e ensina a palavra, tu me exorta com a palavra e fico tão encantada e disse, meu Deus, esse homem não é daqui da terra, é do céu. Eu nunca conheci um homem assim. Porque eu digo, beleza alguma tinha em ti, mas a palavra, o Espírito que Deus deu, meu Pai, só Jesus. E esse é o meu testemunho daquilo que Deus nos aproximou, Deus nos juntou, eu e o Balenda, nós estamos juntos até hoje. E ele é um grande homem de Deus, ele é o pastor da nossa igreja hoje, ele ensina a palavra como ninguém, ele dá conselhos como ninguém, ele é tão paciente, só um homem, só Deus pode... Ele me respeita tanto e ele me trata como uma mulher deve ser tratada. Eu nunca fui tratada, nunca mesmo fui tratada como esse homem me trata. Eu amo tanto e esse é meu testemunho. Que Deus os abençoe. E na próxima série vamos continuar. Fica com Deus.